Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Rayane Andrade, professora de Direito da UEG, comenta o assassinato racista de João Alberto Freitas no Carrefour, em Porto Alegre. O companheiro Gilderley Soares, do PT do Rio Grande do Norte, comenta o resultado eleitoral no estado e o desempenho do PT nessas eleições. E o companheiro Gabriel Cavalcante fala sobre o segundo turno na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia. E pessoal, a gente começa a edição de hoje escutando a companheira Rayane. Na edição de sexta-feira, a Roberta Calisto já comentou o assunto do assassinato racista do João Alberto numa loja do Carrefour, em Porto Alegre, morto por asfixia. Desde então, diversos movimentos, atos e protestos ocorreram em todo o país. E é sobre esse assunto que a gente escuta agora a companheira Rayane Andrade. E aí, pessoal, e aí, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha, quem fala aqui é a Ray, militante petista da articulação de esquerda, e eu estou aqui para comentar um pouco da repercussão do assassinato racista, né, de João Alberto, que aconteceu recentemente em uma das unidades do Carrefour. Bom, como vocês já podem ter acompanhado pela mídia, houveram várias manifestações, vários protestos, alguns inclusive chegando a quebrar, né, as lojas do Carrefour. E é mais ou menos sobre isso que eu quero comentar, né? Uma primeira coisa sobre o episódio do assassinato racista, né, do João Alberto, é mais uma demonstração do nível de barbárie que a gente chegou. Então, mais uma vez, a gente vê um homem negro ser assassinado praticamente ao vivo, e isso sempre gera uma consternação, especialmente em nós, pessoas negras. O assassinato acontece nas vésperas do Dia da Consciência Negra, sem sombra de dúvidas. Acho que esse foi um elemento, né, que mobilizou, né, os setores organizados do movimento negro do Brasil, país afora. Mas eu acho que o caso do João, ele nos remonta a um passado trágico da própria loja Carrefour. Não é a primeira vez. Inclusive, houve uma funcionária do Carrefour, eu não vi esse caso ser tão repercutido, mas havia uma funcionária do Carrefour que denunciou o racismo praticado institucionalmente e ela foi demitida. Outros clientes negros já tinham sido assassinados, espancados. Em outras lojas, inclusive, houve violência contra animais, houve espancamento de um cachorro. Então, a trajetória do Carrefour é muito vinculada à violência, especialmente à violência racista, como é a trajetória do capitalismo, como é a trajetória dos grandes meios de produção, né? Isso é um ensinamento que a gente tem que explicitar. A outra questão que eu acho bem interessante no caso, né, do João Alberto e do Carrefour em si, é que uma de suas diretoras é uma mulher negra e isso foi celebrado no campo da representatividade. Então, isso é importante para colocar em xeque o nível do compromisso liberal com a pauta racial. Como diria Fred Hampton, não há capitalismo sem racismo, e a resposta para o capitalismo não é capitalismo negro, é socialismo. E isso é muito importante de nós colocarmos dentro desse universo das manifestações, desse movimento negro que se organiza a partir do assassinato racista de João Alberto, mas também que se organiza a partir do assassinato racista de tantos outros irmãos e irmãs nesse país. E eu acho que isso é um destaque importante de nós fazermos. O limite do discurso dessa representatividade quando a gente se confronta com a dimensão estrutural e estruturante do racismo. Então, eu acho que isso é fundamental de nós observarmos, fundamental que a gente apoie, mobilize e fortaleça essas manifestações e sempre dispute a narrativa para enfrentar essa história liberal que, infelizmente, é a que vem nos extirpando as vidas. Então, quando a gente fala do direito de respirar, de que vidas negras importam, é necessário que, colado a isso, esteja a nossa defesa inarredável do socialismo. Então, eu acho que as manifestações elas foram muito importantes, marcaram esse 20 de novembro,
e eu torço para que cada vez mais a gente dispute essas consciências do movimento negro numa perspectiva socialista que denuncie como que o racismo e o capitalismo andam de mãos juntas. João Alberto e toda a sua família, nossos mais sinceros respeitos e solidariedade. Valeu, Rai, muito obrigado. Tamo junto nessa luta que precisa continuar com muita mobilização e muita luta antirracista. E a gente vai escutar agora o companheiro Gilderley Soares. Gil é professor da direção do PT no Rio Grande do Norte e comenta o desempenho do Partido dos Trabalhadores nas eleições potiguares, bem como o cenário eleitoral no conjunto do Estado. Olá, Patrick. Olá, companheiros. Olá, companheiras. O processo eleitoral 2020 para o Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte não pode ser considerado positivo. Reconhecer isto é o primeiro passo para que possamos corrigir os erros e reorganizar o partido para os próximos desafios que tem pela frente. O PT conseguiu ter candidatura a prefeito, a prefeita, em 24 municípios do nosso estado. Um número bem pequeno, se levarmos em consideração que temos 167 municípios. Ou seja, o PT abriu mão ou não sequer conseguiu construir candidatura próprias em 143 municípios do nosso estado. Além destas candidaturas, o PT ainda teve 19 candidaturas a vice-prefeito ou vice-prefeita. Somando as candidaturas titulares com as candidaturas vice, o PT esteve presente diretamente em 43 disputas majoritárias. Número muito pequeno, levando em consideração que se trata do partido que está no comando do governo estadual. Nosso partido também apresentou 580 candidaturas proporcionais em cerca de 80 municípios do nosso estado. Ou seja, em pouco mais de 50% dos municípios potiguares, o PT não conseguiu sequer apresentar uma nominata para o legislativo. Em boa parte dos municípios que o PT fez alianças, elas foram realizadas com partidos tradicionais de direita, como o PSDB, o DEM, o MDB, para não citar os partidos aqui. Boa parte dessas alianças eram justificadas por supostas conjunturas locais ou pela suposta governabilidade que o nosso governo estadual precisa. Entre as 24 candidaturas majoritárias encabeçadas pelo PT, apenas 3 tiveram êxito eleitoral. O companheiro Odon Júnior foi reeleito prefeito na cidade de Paz Novos, Andresa Brasil foi eleita prefeita em Sítio Novo e Neto de Zoralho foi eleito prefeito em Afonso Bezerra. O PT foi apenas o 10º partido em números de prefeituras eleitas, ficando bem distante dos que mais elegeram, bem distante do MDB, que elegeu 38 prefeituras, do PSDB, que elegeu 31 prefeituras, do PL, que elegeu 20 prefeituras, e atrás também dos partidos como DEM, PSD, PP, Republicano, PROS, PSB. Entre as 580 candidaturas proporcionais do PT, conseguimos eleger 46 vereadores e vereadoras. Também apenas o 10º partido em quantidade de parlamentares municipais eleitos aqui no Rio Grande do Norte. Em Natal, especificamente, aqui na nossa capital do estado, tivemos uma derrota eleitoral, mas na nossa avaliação tivemos uma vitória política. Por que derrota eleitoral? Porque não conseguimos atingir o nosso objetivo, que era chegar ao segundo turno na disputa aqui na capital. Porém, tivemos uma vitória política, porque apesar de todas as adversidades, né, do partido demorando a escolher quem era seu candidato, de começar a disputa com 2%, nas intenções de voto nas pesquisas, conseguimos ainda ficar em segundo lugar com cerca de 14% dos votos válidos aqui na capital do estado. Em Mossoró, que é a nossa segunda maior cidade aqui no Rio Grande do Norte, tivemos uma derrota eleitoral e, na opinião, também uma derrota política. Derrota eleitoral porque a avaliação da grande maioria do partido era que a candidatura da deputada estadual Isolda Dantas entrava diretamente na disputa real naquela cidade. E ficou apenas em terceiro lugar, né? E uma derrota política porque teve uma baixíssima votação, né? Cerca de 5% dos votos válidos, bem distante do primeiro colocado, bem distante do segundo colocado. Olhando o mapa eleitoral como um todo, podemos constatar duas coisas aqui no nosso estado. Primeiro, a desorganização e a fragilidade política de nossas instâncias partidárias municipais e também da direção estadual, né, que tiveram diversos erros políticos e organizativos na condução do processo eleitoral, né, nas diversas cidades do nosso estado. E o segundo ponto é que o fato do PT estar ocupando o governo estadual, com a companheira Fátima Bezerra, não é capitaneado
para que o partido possa se fortalecer no âmbito das disputas eleitorais. Pelo contrário, os ditos aliados da direita que estão no governo é quem mais saíram fortalecidos desse processo eleitoral. Assim, o governo em si, o governo encabeçado pelo PT, sai deste processo eleitoral cada vez mais refém desses aliados de direita. Bom, sobre essa análise, fica aqui o meu compromisso em outro momento para fazer uma análise mais profunda sobre essa avaliação. Mas, no geral, é isso. Esse é o resultado do processo eleitoral aqui, no que se refere ao Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Norte. Valeu, Gil. Muito obrigado, companheiro. E do Rio Grande do Norte, a gente vai para Bahia. Na Bahia, o PT está disputando duas importantes eleições no segundo turno. Uma delas na cidade de Feira de Santana. A gente vai escutar agora o companheiro Gabriel Cavalcante. O Gabriel é da direção do partido e comenta a disputa local na cidade de Feira de Santana. Saudações, Patrick. Meu nome é Gabriel Cavalcante. Eu sou da articulação de esquerda da Bahia, sou filiado ao PT de Feira de Santana e faço parte da executiva municipal da cidade e acompanho o processo de militância em Feira de Santana pelo menos desde 2010. Então, a respeito do segundo turno em Feira de Santana, é necessário a gente fazer um retrospecto sobre como é que se dá a política na cidade. A gente tem em Feira de Santana uma cidade que, pelo menos desde 2000 até hoje, foi dominada pelo mesmo grupo. No caso aqui, o Zé Ronaldo, e que se elegeu de 2000 até 2008, fez sucessor de 2008 até 2012, voltou em 2012 e se reelegeu em 2016. Em 2018, ele foi candidato a governador, saiu da prefeitura e deixou o vice, que é o Couber, que é do MDB. O Couber, no caso, aqui em Feira de Santana, tinha um MDB antigo, muito forte na ditadura, que era oposição à ditadura militar, o MDB de Chico Pinto. E o Couber, ele é filho, o Couber filho, é filho do Couber pai, que também foi um prefeito que fez uma prefeitura progressista no município. Só que hoje ele está junto ao DEM e faz parte aí desse consórcio, que é o consórcio que envolvia todos os partidos de direita da cidade, tirando aí talvez o PP e o Avante, passou a se aliar ao PT, e que mantém os mesmos secretários há 20 anos, a mesma forma de conduzir a política, né? Pelo menos nos últimos 20 anos. Antes disso, outros grupos políticos também de direita dominavam a cidade. Então a gente tem hoje, pela primeira vez, uma possibilidade de ter uma prefeitura de esquerda em Feira de Santana, tirando essas oligarquias que dominam a cidade há muito tempo. A respeito do lançamento da candidatura do companheiro Zé Neto, ele é candidato a prefeito pelo PT desde 1996. Então, em 1996 ele foi candidato, em 2000 ele foi candidato a vereador, e aí a gente apoiou o MDB, né? A gente já apoiou o MDB. A gente já teve um momento em que Sérgio Carneiro foi candidato pelo PT, mas sempre o companheiro Zé Neto, ele é lançado candidato em Feira de Santana. A gente tem uma situação histórica em que sempre o PT ele era derrotado por 70% dos votos, 75% dos votos a direita obtinha no município. Dessa vez isso não aconteceu. Por que a gente considera que isso não aconteceu? Porque essa gestão do Couber, primeiro, a liderança carismática da direita, ela é o Zé Ronaldo, não é o Couber. O Couber, ele é aquele que ficou, que era o vice, acabou ficando. E como o Zé Ronaldo não pode voltar, ele acaba vindo para a reeleição. Mas, além disso, a gestão, no último período, ela pegou briga com os camelôs da cidade, expulsando os camelôs da cidade, do centro da cidade. Pegou briga com os professores, removendo, então, uma briga histórica em que eles não repassam o dinheiro do Fundeb. Eles têm um problema enorme na educação do município. Existe, agora na pandemia, eles cortaram 70% do salário dos professores. Além disso, a gente tem também na saúde a questão de que estourou um escândalo de corrupção. Porque na cidade existem inúmeras cooperativas de saúde e existe um grande esquema de desvio de verbas através das cooperativas, que foi estourado pelo Ministério Público. Então existe um esgotamento muito forte, né, desse grupo que já está há 20 anos dominando a cidade. Por todos os lados, em qualquer lado que você buscar, também existe na cidade a construção de uma obra, que é o BRT, que começou a ser construída há muito tempo e que agora eles inauguraram, e que é um BRT que liga o nada a lugar nenhum. Um BRT que passa somente pela rua principal da cidade e que eles diziam que iam ligar até os bairros periféricos. Eles receberam a verba do BRT e cerca de 50 milhões de reais eles desviaram a verba para fazer outra construção, que é uma trincheira, para fazer um viaduto, e acabou que eles não terminaram a obra. Então o desgaste
está muito grande por conta desse desgaste, que a gente tem uma situação de que o normal era a direita ganhar com 75%, 70%, beirando os 80%, sempre no primeiro turno. Dessa vez nós temos um segundo turno em Feira de Santana, em que a gente chegou na frente. A gente chegou na frente e com grandes possibilidades de vitória. No caso, a gente tem que dizer que em Feira de Santana, tentou-se pelo governo do estado uma tática eleitoral que é similar ao que o governo do estado tentou em vários municípios. Ele queria que em Feira de Santana fosse apoiado Carlos Geilson, que é um radialista histórico do PSDB, que mudou de partido, veio para a base do governo, então, e que recebeu acesso a alguns cargos, inclusive na estrutura do governo do estado. Um radialista que historicamente utiliza o espaço de rádio para bater no PT, para bater na esquerda, ele mudou de lado, e a proposta do governo Rui Costa era que esse radialista fosse o candidato apoiado pelo PT. O PT de Feira de Santana, no ano de 2019 ainda, fez uma plenária em que foi deliberado o lançamento da candidatura do companheiro Zanetti e se tornou público que a nossa candidatura é uma candidatura petista do companheiro Zanetti. O que demonstra, hoje, que nós temos possibilidade de vitória, real de vitória, inclusive a primeira pesquisa do segundo turno aponta isso, aponta a nossa vitória em Feira, demonstra a falência dessa proposta de conciliação, que foi uma proposta de conciliação que hoje faz com que os partidos da base aliada no estado da Bahia de direita hoje detenham praticamente metade das prefeituras da Bahia. O PSD e o PP hoje detêm, juntos, somados, praticamente metade das prefeituras da Bahia. Então, dito isso, a gente participa desse processo e a gente está aguardando, no domingo agora, esse momento histórico, que é um momento histórico em que, pela primeira vez, na cidade de Feira de Santana, a gente vai ter uma gestão do PT e uma gestão que a gente pode dizer dos trabalhadores no município de Feira de Santana. Valeu, Gabriel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas, Spotify, Google Podcast, Rádio Público, também por meio de áudio de WhatsApp, com edições toda segunda e sexta-feira. Nos encontramos em breve. Saudações petistas e até mais.